Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a Assembleia do Senhor estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho. Tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias, admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a
Hoje o Evangelho retrata desta esterilidade de Isabel, né, duas esterilidades que nós vamos ver, a primeira leitura, da mãe de Sansão e também de Isabel, mostrando que muitas dessas situações que nós enfrentamos diariamente, dia a dia, né, qual é o motivo da esterilidade? Mesmo que Isabel era uma mulher que obedecia a Deus, que guardava os mandamentos, a esterilidade dela se dava em outras situações, né? Já a esposa de Manoé, que é a mãe de Sansão, tinha esterilidade por um outro motivo, né? Cada situação, às vezes, nos leva a tornar estéril a nossa vida. Uma pela idade e outro pela fecundidade, né? Ambos os casos faz com que a gente fique lutando, né? Toda mãe deseja, toda mulher deseja ser mãe, que casa, que tenha um esposo, deseja ser mãe, ter uma família, ter filho, né? Porque para ter a família tem essa graça. Mas pode acontecer dessas situações. Então essa é uma situação que pode ocorrer e que está ocorrendo muito no nosso mundo, né? Por diversas circunstâncias, muitas mulheres estão ficando estéreis. Muitos homens também, né? Tem acontecido isso com muita frequência, né? Essa situação. E muitas pessoas até mesmo vão lá fazer todo um tratamento para ver se consegue ter uma fertilidade. Outros buscam Deus, né? E muitas vezes as pessoas conseguem a graça de ser mãe em Deus. Muitas, né? Já vi muitos casos do padre Jonas, que o padre rezou e que as mulheres ficou grávida, né? Eu conheço muitas, né? Então, outras situações também que eu já vi pessoas proclamar, né, essa graça nos encontros, nas missas, e as pessoas tornaram-se férteis, e tornaram fecundas e geraram filhos. Mas não é só também essa esterilidade que nós podemos retratar nesse caso. Nós vamos ver o problema também do coração de Zacarias, que não acreditou. Às vezes também a gente não acredita e torna a nossa vida estéril em Deus. Mesmo que Deus às vezes nos promete, fala conosco, e Ele, através da palavra, nos dá a graça de a gente tornar fecundo a nossa vida, nós vamos, às vezes, como João Batista, não acreditar nas promessas de Deus. E aí a nossa vida se torna estéril, né? A gente está na igreja, mas vive com o pé atrás, né? Como ditado, né? Entra, mas está com o pé de fora, né? Não mergulha. Então, vive uma vida religiosa, mas sem profundidade, sem enraizar, sem viver a fecundidade da fé. Há muitas pessoas que vivem uma vida de uma fé superficial, né? Por quê? Porque não mergulha em todo o seu ser em Deus, fica na esterilidade da vida. Então, por isso também não se realiza na sua fé. E é uma coisa muito triste, porque nós temos toda a riqueza que nos cerca e a gente, muitas vezes, né, por não viver bem a nossa fé, a gente torna uma pessoa estéril, porque nós não vamos falar desse amor de Deus para o outro. Nós não vamos testemunhar, nós não vamos ser sinal de Deus para o outro. E a gente torna mudo, né, como Zacarias. Coisas que a gente precisava falar para os outros, que a gente podia dizer para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Às vezes, a gente se omite, né? Por quê? Porque tem esterilidade na sua fé. E aí a boca torna mudo para as coisas de Deus. A gente até fala de outras coisas para os outros. Às vezes fala de futebol, fala de política, fala de problemas,
fala de situações, de dificuldades, mas tornamos estéreis de Deus. Aquilo que é preciso, às vezes, a gente testemunhar e falar, nós ficamos em dúvida. Ah, mas será que eu falar? Será que a pessoa vai compreender? Será que a pessoa vai entender? Aí nós somos, às vezes, cristãos de carteirinha só, né? Tem a carteirinha, mas não vive, né? Então, a gente torna como Zacarias. Está lá dentro do templo, era o sacerdote do templo, vivia todas as riquezas, comia das graças de Deus, porque o sacerdote é sustentado por isso, mas na hora de acreditar nas promessas de Deus, torna estéril. Está vendo? E há muitas pessoas que vivem assim. Está dentro da igreja, até às vezes é ministro, às vezes até é padres. No caso de lá de Lanciano, o padre consagrava, mas não acreditava que ele estava em Eucaristia, né? E acontece? Acontece. Há pessoas que comungam e acham que ali não está Jesus, é só um pão ainda. Por quê? Porque ainda não teve esta graça no coração. Tem essa esterilidade, entendeu? Mesmo que a Eucaristia... Ah, mas será que realmente é? Será que é o corpo de Cristo? Será que é a alma, é a divindade mesmo? Será que é? Né? Tem dúvidas. E aí comunga, mas comunga o quê? Na dúvida. Será que eu estou comungando mesmo? Será que realmente é? E quantos milagres que tem? Eu sei que são inúmeros milagres. Até mesmo vai contar do milagre que a mulher, acho que é de Singapura, que ela foi comungar com João Paulo II. E ela sempre tinha dúvidas nas suas comunhão. E quando o Papa deu a comunhão para ela, transformou-se em sangue na sua boca. Então, são situações, está vendo? Ela teve que ter uma experiência como Isabel, que se indignava consigo mesma, se achava indigna, porque ela não era capaz de gestar, né? Aí ela vai dizer, Deus me tirou da minha humilhação. Mostrando que quando a palavra de Deus chega até nós, ela nos tira da nossa humilhação. Se antes era um pecador público, se antes mentia, se antes xingava, brigava, bebia, vivia uma vida estéril, né? Uma vida fracassada, uma vida sem sentido. Quando a palavra de Deus chega, ela torna uma vida fecunda. Quantos que foram transformados pela palavra de Deus? Inúmeras, milhares e milhões de pessoas, né, que são transformados, que falam, nossa, né, como pode? E uma palavrinha que caiu no coração. Às vezes é uma palavra pequena que muda a vida, né? Você vai ver, todos os santos têm uma palavra-chave que caiu no coração dele, e por causa daquela palavra, mudou a vida dele. Você vai pegar Santo Antão, né? Vai lá, deixa todos os seus bens, dá aos pobres. Ele tinha recebido uma fortuna, né? Tinha recebido uma herança, estava rico. E aí, de repente, ele entra na igreja e escuta essa palavra. Ele falou, meu Deus do céu, eu acabei de receber dinheiro, agora estou rico, estou poderoso, e escuto isso de Deus. E ele foi lá, fez realmente, né? Tornou o pai dos monges, né? Mas ele teve que escutar aquela palavra e colocar em prática, para tornar este homem conhecido. Se ele tivesse pegado o dinheiro, gastado o dinheiro, vivido lá, nem ia ser conhecido, né? Ninguém ia conhecer Santo Antão. Ninguém ia conhecê-lo, né? Você vê lá Santa Teresinha, de uma família tão maravilhosa, largou tudo. Mas tornou conhecida por quê? Lá no Carmelo, vivendo as pequenas coisas, tornou uma mulher rica das graças de Deus lá no Carmelo. Sem sair lá de dentro, tornou uma pessoa mais conhecida no mundo, como Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Torna fecundo, fértil, né? Quantos de nós, que às vezes nós ficamos, às vezes,
adormecido, né? Às vezes nem na nossa rua a gente é conhecido. Porque a gente fica tão estéril, fica tão à parte, que às vezes nem lá no nosso trabalho as pessoas conhecem. Não, você trabalha onde? Você trabalha aqui, eu trabalho aqui há 30 anos. Quase, eu nunca vejo você, né? Que a gente vai ficando tão assim, quietinho no nosso mundinho, que a gente não torna presença na vida de ninguém. Triste, tem gente que morre sem ser conhecido. Até pelos seus, né? Porque também a gente morre diante dessa situação. A gente vai tornando uma pessoa desconhecida por nós mesmos, porque a nossa infertilidade é muito grande. Hoje Deus está suscitando, olha, você precisa mergulhar mais a sua vida nesta riqueza para que você torne mais fecundo. A sua fé precisa ser reacendida esta chama no coração e que você também fale, você testemunhe, que você diga. E aí você torna o quê? Uma luz para iluminar o coração do outro. Por isso que Jesus diz, quem recebe a palavra de Deus torna uma luz para o outro. Né? Uma luz que vai iluminar o coração dos outros. Então, a gente torna uma luz na nossa casa. Por isso que quando nós recebemos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, Jesus vai dizer que tornamos como uma luz dentro de casa que vai ser colocada no candeeiro e que ilumina todas as pessoas. Porque as pessoas olhando para esta graça, vendo a nossa fecundidade, elas também vão realizar esta riqueza na vida dela. Nossa, fulano era assim, e Deus fez essa riqueza com ele. Esse Deus que eu quero, né? Esse Deus que eu quero experimentar na minha vida, né? Esse Deus que mudou meu pai, esse Deus que mudou minha mãe, esse Deus que mudou minha família, esse Deus que eu quero, esse Deus que mudou meu vizinho, né? Esse Deus que enriqueceu meu vizinho de graça, de glória, esse Deus que eu quero, eu preciso pôr minha vida nesta riqueza. Então, todas essas leituras é para despertar o nosso coração. Mostrando que para Deus nada é impossível quando eu me coloco para viver aquilo que Ele me pede, né? Quando eu coloco em prática esta vivência, porque mesmo como sacerdote, ou mesmo como consagrado, como religioso, como religiosa, se a pessoa se acomodar, não vai ser conhecido, ninguém nem vai saber que está lá dentro. Se o padre não ficar lá quietinho no lugar dele, ele teve um jeito de se expressar e tornar conhecido. Ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo. Então, mesmo que ele está lá no seu mosteiro, vivendo a sua experiência, a sua espiritualidade, a palavra, a sua vida torna manifesta para todo mundo, né? Todo mundo, uma hora, conhece, fulano de tal, tem um livro, né? Então, ele já sabe que Deus usa de uma pedagogia para mostrar as riquezas que estão dentro de nós e que ela possa ser expressa, né? Temos aí cantores que vão cantar e que através da música torna conhecido, torna manifesto o amor de Deus, né? Então, Deus usa dos dons que nós temos, que Ele nos deu, né? Ele que colocou os dons a nosso serviço, Ele nos dá os dons e usa desses dons para manifestar a nossa vida para os outros e mostrar a riqueza que tem a nossa vida em Deus. Então, Ele dá tudo e até faz a gente tornar manifesto para o outro, para o mundo, né? Para que o mundo, vendo as riquezas da nossa vida, também se encante com este amor de Deus e queiram experimentar e viver, né? Quantos que são jovens são atraídos para estar aqui na Canção Nova? Por quê? Por causa da riqueza dos dons do carisma. Então, muitos jovens deixam a sua casa, a sua família e vêm morar aqui, né? Hoje, em termos aí, são quase 1.400 consagrados, né? Porque deixaram tudo. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Abandonou a sua casa, seu trabalho, seus afazeres, para estar aqui, para tornar a sua vida fecunda em Deus, para manifestar a glória de Deus, para que todos, vendo a glória de Deus, também vivam
Deus deu até a televisão para nós, para que a gente pudesse ir até mais longe. Deu a rádio, deu a internet, deu tantos canais de riqueza para nós, para que a palavra de Deus chegue a todos os lares. Então, vamos pedir essa graça para nós hoje, pedindo que também nós nos tornamos fecundos em Deus. E quem faz isso, né, o anjo anunciou, mas é o Espírito Santo que nos faz isso. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça hoje, que Deus nos enriqueça com essa força do Espírito Santo. Para que assim a nossa voz, os nossos sentimentos, toda a riqueza que Deus coloca em nós, os dons, torne motivo de fecundidade. Que nós não sejamos estéreis no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, no dia a dia da nossa vida lá no trabalho, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Que as pessoas olhando para nós possam descobrir que nós não somos mudos, mas que nós falamos, que nós somos aqueles que manifestam o poder e a glória de Deus. Dá-nos esta riqueza, Senhor, no dia de hoje. Assim como Isabel, muitas mulheres também precisam, querem ter filhos, que o Senhor visite aquelas que estão estéreis, que estão com problemas na sua fertilidade no dia de hoje. Assim como você tornou a mãe de Sansão uma mulher fecunda. Que você também faça essa graça em muitas outras mulheres que estão precisando, que querem viver essa graça. Você que está desejosa, que seja o dia de hoje a visita de Deus, do Gabriel, que passe ali falando para você, ó, chegou o tempo da graça, chegou o tempo da fertilidade. Obrigado, Senhor, por nos tornar fecundos hoje no seu amor, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Que a gente espalhe esta riqueza também. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.